Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Juízes capítulo 2, de 1 a 5. Eu lerei e peço que os irmãos prestem atenção na leitura. Diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí, chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Amém. O tema desse sermão é o choro de Boquim, lembrando a fidelidade de Deus. Imagina um casal que celebra bodas de ouro. Eu conheci um casal recentemente. Fui pregar numa outra igreja e conheci um casal que estava fazendo 65 anos de casado. Eu fiquei pensando, meu Deus, 65 anos. Eu já vi gente chegar a 50, mas 65, eu acho que a Cida não tem isso tudo, né? Porque eu acho que é o casal mais, daqui da igreja, que é o que tem mais idade como casal. Mais tempo juntos. E 65 anos eu fiquei pensando, meu pai, quanta coisa. E ela falando das coisas que ela ia comemorar, e de como foi a comemoração dos 50, que já tinha passado há cerca de 15 anos. Imagina um casal celebrando os 50. Não vamos falar dos 65, não. Mas daí mostrou uma foto hoje de manhã, né? Do casamento da gente. Fala a verdade, só tinha cabeça, não era? Só cabeça e orelha. Era só isso. Quem não veio na escola bíblica perdeu. Porque nem eu sabia que ela ia fazer isso. Entendeu? Quando eu cheguei, só tinha aquela foto maravilhosa do casamento. Sabe aquelas fotos que a gente quer esconder? Então, só tinha cabeça e orelha. Hoje eu tenho um pouquinho mais do resto do corpo, aumentou, então ficou mais fácil. Mas na época era muito, muito, muito magro. Aquela foto que vocês viram de manhã, eu tinha 58 quilos. 58 quilos. Era muito magro. Para um homem, muito magro. Eu imagino que para as mulheres, algumas, a Raquel deve ter 58, né, Raquel? Menos? Eu não vou nem comentar mais. Vamos seguir aqui com o sermão. A Raquel é muito magra, né? Mas vamos lá. Imagina esse casal, né, com seus 50 anos de casamento. E ao olhar para trás, a lembrança mais importante não são as falhas, mas aquela promessa lá no início de até que a morte nos separe. Lembra disso? Da mesma maneira, a nossa relação com Deus. Deus estabeleceu uma aliança conosco que nem a morte é capaz de vencer. Nem a morte. O Senhor fez uma aliança comigo e contigo. E Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. O livro de Juízes mostra exatamente isso. O contraste entre a fidelidade imutável de Deus. Pode diminuir um pouquinho, Mateus, por gentileza, o retorno. O contraste entre a fidelidade imutável de Deus e a infidelidade constante do povo. Então, quando você vai ler o livro de Juízes, o que você percebe? Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, povo infiel, povo infiel, povo infiel. É basicamente isso que você encontra no livro de Juízes. Um ciclo que se repete. Juízes capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, é um texto, ou é um momento decisivo aqui para a história do juízo, ou desse período descrito como período dos juízes. Um anjo do Senhor
veio e trouxe a lembrança desta aliança. E ele chama o povo a reconhecer as suas falhas diante de Deus. Esse momento é um momento muito importante, porque o próprio anjo do Senhor vem, o próprio anjo do Senhor fala com o povo, lembra o povo da sua fidelidade e lembra que o povo se mantinha infiel a Deus com as suas escolhas. E é interessante que logo depois o que nós vemos é a consequência de tudo isso aqui. Aí aqui a gente tem um choro, né? O texto aqui chega no final e eu quero começar do final. O texto diz: sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a este lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Aí a gente pensa, coisa boa. Eles choraram. Eles choraram. Eles se arrependeram. Ai, que coisa boa, né? Pelo menos o anjo do Senhor veio, falou com o povo, e o povo se arrependeu. Não. Não. Esse choro aqui é um choro falso. Ou melhor, esse choro é aquele choro que vem quando a pessoa percebe as consequências do seu pecado, sabe? Não é por causa do pecado. Não é arrependido pelo pecado. Fez escolhas erradas, fez escolhas equivocadas, desobedeceu a Deus, desonrou ao Senhor. E aí, quando ele percebe que as consequências estão ali, ele não se arrepende, mas ele chora. E parece arrependimento. Olha que interessante, né? Nós vivemos numa época que eu tenho falado para os irmãos, em que as pessoas são movidas pelo que elas sentem, não é? Pelo que elas sentem. Se você está feliz, ai, que coisa boa. Se você está com vontade de vir para a igreja, está sentindo vontade, então vai para a igreja, não é assim? Se eu não estou com vontade, então vou ficar em casa. É assim ou não é? E quem disse que nós somos movidos por vontades e sentimentos? Se eu estou com vontade de obedecer, eu vou obedecer. Se eu estou com vontade de dizimar, eu vou dizimar. Se eu estou com vontade de ser generoso, se eu não estou com vontade, vai ficar sem mesmo. Porque eu não senti no meu coração. Aí a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Às vezes você coloca diante de você sentimentos para decisões que não podem ser tomadas por sentimentos. Apenas. As pessoas falam assim, fui para a igreja e não senti a presença de Deus. Aí eu pergunto, será que Deus não estava presente de fato? Só porque você não sentiu alguma coisa, Deus não estava ali? Quer dizer que então a presença de Deus é determinada pelo seu arrepio? Pelo tanto que você sente ou deixa de sentir? Eu acho que se vocês virarem as caixas aqui, queridos, me ajuda um pouquinho, tá bom? Por gentileza. E ajustarem aí atrás. Está dando um pouco de microfonia aqui. E toda vez que dá, meu ouvido dá um... Eu dou uma trava. Eu nem sei o que eu estava falando, lembrei. E às vezes a gente está assim. Vivendo... Não, para cá mesmo. Senão você me tira o retorno. Aí você... ele ia resolver o problema, mas eu não ia ouvir mais nada também. Obrigado, Nailton. Obrigado. Vamos lá. Nailton. Às vezes a gente é movido por sentimentos, né? E o mundo ensina isso pra gente. Só que aqui nós temos um povo que expressou o sentimento. Chorou. E o choro é uma clara expressão de sentimento. Quando você vê alguém chorando, você se comove, não é assim? Quando uma criança chora, você tenta consolar, não é assim? Porque o choro é uma clara expressão de sentimentos. Mas eu garanto a você que mesmo o choro pode ser falso. Eu garanto a você que mesmo o choro pode ser simplesmente fruto de... as consequências não vão deixar de existir. É como aquela mulher ou aquela jovem que teve uma relação sexual fora do casamento e engravidou.
E muitas vezes acontece da seguinte maneira: ela vive bem com o seu pecado. Ela ainda não sabe que engravidou. Então ela desobedeceu a Deus, ela desonrou o Senhor, mas está tudo bem, seguindo a vida normalmente. Aí ela descobre que está grávida. Aí o desespero toma conta. Aí a angústia toma conta. E a preocupação e o choro. Aí você observa que ela não está chorando porque ela engravidou, ou porque ela não está chorando porque ela desobedeceu a Deus. Ela está chorando simplesmente porque a consequência do pecado, que é a gravidez, não vai deixar de existir. Ah, pastor, está dizendo que ter filho é maldição? Não, irmãos. Eu estou falando que ter relação sexual fora do casamento, engravidar, é pecado. E muitas vezes você não vai conseguir, graças a Deus, se livrar da criança, né? Então a consequência fica, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Até porque o povo vai lá, chora, chamam aquele lugar de Boquim e sacrificam ali ao Senhor. Culto. Né? O culto do Antigo Testamento tinha basicamente como base sacrifícios. Então eles cultuaram a Deus aqui. Mas o que acontece depois? A gente tem pecado, opressão, o clamor do povo, libertação e pecado de novo. É o relógio que o Nailton, sempre o Nailton. Hã? Não, pode tirar, perdão, eu não tinha entendido. Aí, obrigado. Depois ajusta para não ter despertador no relógio. Né? Estão mandando eu terminar o sermão, é isso? Hein, Nailton? Pois bem, foi o Daniel que colocou, mas foi o Nailton que pediu para eu comprar. Então tá os dois aí mancomunados para eu acabar o sermão agora. Mas não irei. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Pecado, opressão, clamor, libertação e pecado. Esse é o ciclo que acontece em juízo. O povo peca, aí Deus manda o castigo, opressão. Deus manda um povo para trazer juízo sobre o povo de Deus. Aí o povo se arrepende e clama a Deus. Só que depois o povo volta a pecar. E aí começa tudo de novo. Porque Deus liberta o povo, Deus manda um juiz para libertar. E depois da libertação, o que o povo faz? Começa a pecar de novo. E o ciclo de juízes é esse. Então você percebe que esse choro aqui, esse clamor aqui, ou esse culto, não foi um culto sincero a Deus. Israel tinha conquistado parte da terra prometida. Deus havia prometido, né? A terra, Josué vai lá, enfim. O povo tinha conquistado grande parte da terra prometida. Mas Deus havia ordenado ao povo que era para expulsar as pessoas que estavam ali. Que não era para ter envolvimento com aquelas pessoas. Com os povos que habitavam ali. Mas não foi isso que o povo fez. O povo deixou e se envolveu com outras nações. Mas qual é o problema de ter se envolvido com outras nações? Primeiro, a desobediência. Segundo, porque os deuses falsos das outras nações estavam sendo adorados pelo povo de Deus. O povo estava adorando outros deuses exatamente por causa deste envolvimento. Então, esse texto para nós é uma advertência espiritual importante. Que nos ensina primeiro sobre a fidelidade de Deus. O texto começa dizendo: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E o anjo começa lembrando a ação de Deus na história. Não foi isso que nós fizemos quando nós lemos o Salmo 136 de forma responsiva? Nós nos lembramos do agir de Deus na história. A Bíblia faz isso inúmeras vezes, e que o anjo do Senhor faz é exatamente isso. Ele lembra que tirou o povo do Egito. E sabe quem saiu do Egito também? Você. Você foi tirado da escravidão. Você foi tirado do Egito, da escravidão, e você precisa se recordar de onde você veio, porque sabe o que acontece? Está na igreja, está há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente começa a achar que nós somos os melhores. Nós começamos a achar que nós não temos pecado, que nós não temos do que nos arrepender.
Nós começamos a achar que estamos aqui para julgar quem chega. Ah, olha ali o irmãozinho que chegou, ele não é tão santo quanto eu. Ele não é tão presbiteriano quanto eu. Ou ele não é tão reformado quanto eu. A gente começa a se colocar numa postura de melhores do que os outros, achando-se no direito de avaliar o outro, ao invés de olhar para o próprio pecado e reconhecer as próprias falhas. Isso acontece quando nós esquecemos de onde viemos. Você saiu da lama também. Você saiu da miséria também. Você não é melhor do que ninguém aqui. E você só saiu dessa miséria porque Deus fez isso. E você precisa se lembrar constantemente para louvar a Deus pela sua salvação. Deus, obrigado porque eu fui salvo. Obrigado porque o meu destino era o inferno. É isso que Deus está fazendo com o povo aqui. O anjo do Senhor está dizendo, olha, Deus tirou vocês da escravidão. Deus cumpriu o que Ele prometeu. Deus cumpriu todas as promessas dEle. E a gente precisa se recordar disso. Recordar que nós somos redimidos pelo Senhor, sustentados em fé pelo Senhor. Até porque quando nós nos lembramos disso, é mais fácil obedecer. Porque nós saímos do pedestal. A gente aprende que o pacto de Deus é inquebrável, irmãos. Deus, do seu lado, do lado de Deus, Ele não quebra o pacto dele. Abre aí Hebreus capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 13 a 18, que diz assim, ó, Hebreus capítulo 6, do 13 ao 18, que diz: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. O Senhor fez promessas. O Senhor fez juramentos por si mesmo, porque não havia ninguém maior do que Ele. E Deus cumpriu todas elas. Deus é imutável, Ele não quebra a sua aliança conosco. E a nossa segurança repousa nesta fidelidade de Deus. E não em nossa capacidade. Eu falei de manhã, né? Comentei um pouco de manhã. Tem gente que pensa assim, né? Nossa, pastor. O pastor mandou uma indireta para mim, uma mensagem que era para mim. Tem duas formas de olhar isso. Você pode olhar primeiro como um Deus falando contigo e pode olhar como uma indireta do pastor, né? E eu não dou indireta para ninguém, não. Eu sento e converso quando eu tenho alguma coisa para falar. Mas, às vezes eu estou estudando sobre aquele assunto, porque eu estou preparando uma mensagem. E a pessoa está sentada ouvindo, pensando, o pastor está mandando indireta. Não, irmão, estou estudando o texto mesmo. A Bíblia. E eu comentei hoje de manhã exatamente porque eu estava estudando esse texto aqui. Eu comentei de manhã que a gente muda. Você muda. A sua vontade hoje é diferente daqui uma semana. Daqui um mês você já quer outra coisa. Quantas vezes você não pensou em ir embora de São Paulo? Eu conheço famílias aqui que chegaram a me anunciar a ida embora. Pastor, daqui a 3 meses nós vamos embora de São Paulo. E está aqui até hoje. E eu não estou falando isso para dizer que você é mentiroso, não. Eu estou dizendo isso para dizer que você muda. Planos mudam. Objetivos mudam. Você é mutável. Cuidado com você mesmo. Cuidado com aquilo que você coloca como central na sua vida, para suas escolhas. As circunstâncias mudam.
E às vezes os cristãos estão aí tomando decisões e mais decisões, sem considerar que as circunstâncias mudam e você também muda. Tem gente que passa por 8, 9, 10 igrejas e não fica em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque está hoje num lugar querendo uma coisa, amanhã está em outro querendo outra e nunca vai estar bom. Irmãos, sossega seu coração. Tenha sabedoria ao tomar decisões. Porque você é mutável. Tem gente que tem uma vontade de manhã e outra completamente diferente à noite. Deus não. Deus é fiel. Deus é imutável. E a nossa vida depende dele. Imagina se a nossa vida dependesse de um Deus que muda, né? Hoje ele está com vontade de te salvar, amanhã, não. Amanhã eu vou mandar todo mundo para o inferno. Não, irmãos. Deus fez uma promessa e ele cumpre apesar de nós. Agora abre lá, 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 2. Versículo 13. Nós vamos ler juntos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Leiamos juntos, irmãos. Se somos infiéis, ele permanece, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se você é infiel, Deus é fiel. É isso que a Bíblia está dizendo. E a gente precisa combater esse esquecimento espiritual. É fácil focar nos problemas, focar nas crises, focar nos desafios e esquecer quem Deus é e o que Ele fez por mim e por você. A vida cristã começa e termina na fidelidade de Deus. E lembrar dessa fidelidade nos dá força para caminhar. Aí vem o povo, versículo 2. Vamos ler juntos o versículo 2. Volta lá para Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Juízes está depois de Josué. Juízes, capítulo 2. Vamos ler juntos o versículo 2. Juntos. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, que é isto que fizeste? A gente lê esse texto desse jeito, até porque a gente está fazendo uma leitura em conjunto, né? Mas eu não imagino o anjo falando assim, não, irmãos. Eu não imagino o anjo vindo do céu e falando com muita tranquilidade. Ó, a gente falou para vocês, Deus falou para vocês, não se envolverem com o povo aí, derrubar os altares. Mas vocês não fizeram. O que é isso que fizeste? Não é assim que eu leio esse texto, não. Eu leio esse texto com um anjo dando uma grande exortação no povo. Até porque a expressão final é que é isso que vocês fizeram. Seria o que para nós, o que você está fazendo da sua vida? Mais ou menos isso. Trazendo para os nossos dias, seria o que você está fazendo? Eu disse para você fazer uma coisa, está fazendo outra. Acho que todo mundo já fez isso com os filhos, né? De algum jeito diferente. Por que você está fazendo isso aí, filho? Eu te mandei fazer aquilo, você está fazendo isso. Deus é nosso Pai, não é? E Ele está dizendo para o povo, por que eu estou dizendo para você fazer uma coisa e está fazendo outra? É exatamente a mesma coisa. O povo é miserável. E se você está na igreja esperando que as pessoas aqui sejam santas, puras e perfeitas, irmãos, tu está no lugar errado. Porque não é essa Bíblia que eu vejo. O que eu vejo na Bíblia? Eu vejo um povo miserável, que desobedece. Eu ouvi uma vez de um pastor muito, muito idoso, e aí eu paro para escutar os pastores mais velhos, sabe? Porque, poxa vida, a pessoa tem 40 anos, 50 anos de ministério, e você pensa, quanta coisa não viveu, não passou. Então eu paro para escutar. E ele falava assim, ó, fiquem atentos, porque a igreja, muitas vezes, é cruel com o seu pastor.
que ele estava dizendo? Não era para a gente não ser pastor. Não era para a gente desistir do ministério. O que ele estava dizendo? Você vai cuidar de um povo que muitas vezes é duro. A Bíblia fala de dura cerviz. Sabe, aquele povo rígido, difícil. Na igreja tem gente assim, irmãos. E às vezes você é assim. Às vezes a gente está falando, não faz. Não vai por aí. Faz isso aqui. Vamos estudar a Bíblia juntos. E tem gente que insiste no erro. Tem gente que te abraça hoje, que hoje você é o pastor querido. Mas quando você toca nas feridas, você é o pastor demônio que persegue ele. Isso acontece, irmãos. Quantas vezes você, no almoço da sua casa, alguns aqui, não vou falar todos, mas na reunião de família, sabe aquele momento de reunir com a família para comer? E você começou a falar mal da sua liderança e do seu pastor? Isso acontece, irmãos. Aquele momento em que você começa a achar que a vida gira em torno de você. Aquele momento em que você começa a achar que a vida do pastor, o pastor está lá na casa dele, preocupado com a correria, com a agitação da vida, um monte de gente para cuidar, um monte de problema, tu está matutando em casa, reunindo sua família e fofocando sobre o pastor e sua liderança, achando que tudo gira em torno de você. Não. Não é assim. E existe gente assim na igreja. Existem períodos que você fica assim na igreja. Em que você não enfatiza as boas coisas que Deus fez por você, mas você enfatiza o que te falta. Irmãos, a gente precisa saber quem nós somos, irmãos. Você é pecador, você não é melhor do que ninguém, não. Você carece da graça tanto quanto eu. Você é miserável. E o sermão de hoje é para isso mesmo. É para você sair daqui triste, consigo, com os seus pecados, com a sua miséria. Nossa, pastor, eu tive uma semana tão difícil e veio para a igreja para procurar alívio. Irmãos, não existe maior alívio do que arrependimento. O arrependimento arranca alguma coisa de nós. Não existe maior alívio do que quando a gente se arrepende de fato dos nossos pecados. Não tem alívio maior. Mas para você reconhecer a sua infidelidade, você precisa saber que é infiel. Para você reconhecer a sua infidelidade, você precisa primeiro entender que você é falho, que você não é melhor do que ninguém e que a vida não gira em torno de você. Rebelião contra Deus, irmãos. Às vezes nós transformamos coisas revoltantes, pecados gravíssimos, no cotidiano. Falar mal dos irmãos, falar mal das pessoas. Ser indiferente aos outros. Normal. E Deus está olhando para você e dizendo, rebelde. Rebelde. Pense num filho que recebe tudo dos pais. Eu até postei um vídeo essa semana no Instagram, porque eu estava estudando isso aqui. Aí tem gente que olha o vídeo e fala, olha lá, o pastor mandando direto para mim pelo Instagram. Mas tem um vídeo, eu até postei, de uma menininha que chora porque percebe que ela teve tudo que o pai não teve. E que o pai deu a ela tudo que ele não teve. E ela chora e reconhece. Eu achei o vídeo bonito demais. Eu até chorei. Caiu umas lágrimas que eu pensei, Deus, é muito bonito. Chorei mesmo. E aí postei. Porque eu estava pensando nisso aqui. Aquele pai que dá tudo para o filho. Dá cuidado, dá instrução, dá amor, mas despreza os conselhos do pai.
segue caminhos que o destroem. Irmãos, isso machuca um pai profundamente. Sabe aquele pai que está falando para o filho, não vai por aí, filho, não faz isso, e o filho vai. Desobedece, desonra mesmo. O pai não sai dali saltitando de felicidade. O pai sai dali triste. E assim foi com Israel. E a igreja hoje corre o mesmo risco. A gente está numa época em que tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo tem uma explicação melhor. Tudo é possível explicar diferente. Achar outro caminho. Adaptando o evangelho à cultura. E aí a gente se torna seletivo com os nossos compromissos com a palavra de Deus. Sabe aqueles irmãos que são cristãos de 7 mandamentos, 8 mandamentos? Porque fala assim, esse mandamento aqui, relativo para mim. E Deus está dizendo, eu exijo obediência. Ah, o dia do Senhor, eu vou quando eu quiser. Está errado. Pecado. Rebeldia. Até porque, quando a gente fala assim, não matarás. Ninguém aqui vai dizer que matar é tranquilo, né? Por que o não matarás tem mais peso do que guarda o dia do Senhor para o santificar? Quem foi que te deu essa seleção de mandamento? Quem foi que disse que você pode selecionar o que você gosta para obedecer? Não roubarás. Misericórdia, Senhor. Ladrão. Faltou o dia do Senhor. Ah, tudo bem. Está lá o mandamento, mas tranquilo. Desonrar pai e mãe? Ah, mais ou menos. Aquele mandamento de não dirás falso testemunho, né? Ah, esse aí também, né? Dá para contornar. Não matarás. Ah, pecado, meu Deus. Não adulterarás. Ah, de jeito nenhum, vai para o inferno. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Ah, dá para dizer de vez em quando. Quem deu isso para você? Quem te deu o direito de selecionar o que deve obedecer ou não? Quem te deu o direito de selecionar qual mandamento é mais agradável para você? Aí vem a disciplina. Versículo 3, vamos ler juntos. Pelo que também eu disse. Misericórdia. Vamos? Permanece de pé aí. Eu sei que o chicote é difícil, mas permanece firme. Vamos lá. Leamos juntos, versículo 3. Pelo que também eu disse. Consequência. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe esse povo aí que está no meio de vocês e não deveria estar? Esse povo vai ser a ruína de vocês. Ou vai servir, e muitas vezes, para fazer vocês sofrerem. Sabe aquele pecado que você não quer largar? Ou que você não quis obedecer a Deus? Ele vai servir para você, muitas vezes, para te trazer sofrimento. Armadilhas. Aí a gente fala assim, armadilhas do diabo. Não, tua. Não é do diabo, não. O diabo é miserável. É horrível. Mas ele não é culpado de tudo, não. Cair aqui na armadilha de Satanás. Você. Você muitas vezes montou armadilha para si mesmo. Caiu na armadilha. E depois é mais fácil, né? Achar o diabo para culpar. É mais fácil falar assim, foi o Satanás. Não, muitas vezes foram as suas escolhas. Foi você que preparou a própria armadilha e caiu nela depois. Aí é fácil dizer que foi Satanás. Tem consequências que vêm sobre o nosso pecado, por causa do nosso pecado, que são completamente nossas. E por fim, o choro de Boquim. Choro. O povo ouviu o anjo do Senhor dizer, olha, a armadilha que vocês criaram, vocês vão cair nela. Ao invés de se arrepender, o povo chora.
mas aquele choro falso, que não gerou arrependimento. Porque logo depois, na sequência do texto, o que nós temos é o povo desobedecendo a Deus. Não adianta, irmãos, dizer que se arrependeu e continuar fazendo o que você fazia. Não adianta. Não adianta dizer que você está profundamente arrependido se você continua vivendo na prática do pecado. Isso não é arrependimento. A gente chama isso de remorso. Remorso é quando eu olho e sei que eu fiz algo que eu não deveria, mas eu continuo fazendo logo depois. Tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente dentro das igrejas desobedecendo a Deus, chorando pelo pecado e voltando a se arrepender, a desobedecer, sem arrependimento. Arrependimento significa vida perfeita? Não. Não. Mas você deixa de viver escravo daquele pecado. Você abandona. Você cai menos. Você falha menos a cada dia. Mas às vezes a gente está tão cauterizado, né, que já faz parte da vida da gente. Fofocar um pouquinho aqui, fofocar um pouquinho ali, tá tudo bem. Deixar de orar, não ter uma vida de devocional, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Logo depois, o que nós temos é o povo sofrendo as consequências do seu pecado. Deus é fiel? O povo é infiel. Deus disciplina o povo infiel. E o choro superficial não leva à transformação. Sentimento não define a sua vida. Sentimento não pode ser o norte das suas decisões. Muitas vezes nós vamos decidir de forma contrária aos nossos sentimentos. Às vezes a nossa vontade vai estar dizendo, vai por aqui, e você vai por lá. Porque a sua vontade, muitas vezes, não agrada a Deus. Lembre-se diariamente da fidelidade de Deus. Ele te tirou da lama. Reconheça suas falhas diante dessa aliança. Sem justificar. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Não, você fez porque você é miserável. Eu fiz por causa do irmão. Não, você fez porque você é miserável. Não tolere pequenos ídolos na sua vida. Dinheiro, status, relacionamentos. Se tornam ídolos. Tem gente vivendo pelo dinheiro e para o dinheiro. Tem gente vivendo para ter status, para mostrar que tem um carro bonito em casa. Para mostrar que tem, enfim, bens materiais. Tem gente que vive para mostrar. Não tem a mínima condição de ter aquilo. Mas ele precisa que os outros vejam que ele é bem-sucedido. E aquilo ali é a armadilha que está sendo preparada por ele mesmo. Relacionamentos. Irmãos, tem relacionamento que tem que acabar mesmo. Tem coisa que não é bom para você, não. Tem gente que tem o marido como Deus. Tem a esposa como Deus. Tem mulher que, irmãos, meu Senhor, tem uma coisa que mulher tem facilidade de destruir marido. Tem decisões que o marido toma que eu fico, cara, eu já sei de quem veio essa decisão. Cuidado. Pode ser um Deus na sua vida. Busque se arrepender de forma genuína, irmãos. E só Deus vai ver isso. Porque tu pode estar aqui na igreja chorando, em prantos. Eu descobri esses dias uma pessoa
A gente sempre entregou cestas básicas para essa pessoa. E ela tinha toda a aparência de que precisava daquilo, e talvez precise mesmo. Mas, depois de entregar muitas cestas a ela, eu descobri que ela pegava a cesta e vendia para usar drogas. Aparência, né? Quem nunca foi enganado por alguém que tem uma aparência? E aí você ajuda e no fim das contas a pessoa usa para outra coisa. Você pode me enganar. Eu estou longe de ser Deus, mas muito, 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 muito longe. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente. Então você pode estar em prantos na igreja, mas com o coração sujo. Se arrependa de verdade e saiba que só Deus vai ver isso. Arrependimento não é para os outros, não. Inicialmente, não. Arrependimento é para Deus. Os frutos do arrependimento os outros verão. Mas arrependimento é para o Senhor. Inicialmente a gente se arrepende em Deus. E Deus vai ver se nosso coração de fato se arrepende. Cultive uma fé que pratica, obedecendo a palavra em decisões dia a dia. Obedeça a palavra de Deus. Nas mínimas coisas. Nos 10 mandamentos. Não é só no não matarás, não roubarás e não adulterarás. É em todos. Cultive uma fé prática, obedecendo a palavra de Deus. Ensine aos seus filhos a confiar na aliança de Deus. Vive em comunidade, ajudando os outros a não cair nos mesmos laços. Laços do diabo? Não. Laços dele mesmo. E ore pedindo discernimento para identificar pecados que estão escondidos. Sabe aqueles pecados que você já abraçou, que já se tornou parte da sua vida? Peça discernimento a Deus. Cuidado com o choro de boquinha. Cuidado com o falso arrependimento. Amém. Difícil, né? Eu sei. Feche os olhos e fale com Deus.